Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 27 de janeiro do ano da graça de 2022. Recuperando o assunto de domingo passado, maturidade. O irmão Fernando José trouxe-nos esta perspectiva muito interessante e que a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto, de que a maturidade cristã, estamos a falar da maturidade espiritual, se manifesta de uma forma particular nos nossos relacionamentos. E o texto um dos textos que lemos de Romanos capítulo 14 é muito claro nisso. É muito claro no sentido em que a forma como nós nos relacionamos, como nós reagimos à intervenção e à vida daqueles que estão perto de nós, sem dúvida nenhuma é uma manifestação clara se temos ou não maturidade. Lembrando que, obviamente, a maturidade não é somente tempo de vida cristã, quantidade de conhecimento da palavra, todos aqueles aspectos que fomos lembrados no domingo de uma forma tão clara. Neste aspecto em particular do capítulo 14, a questão tem a ver exatamente com a forma como nós reagimos, por exemplo, às decisões de outros irmãos nossos. E notem, o que está aqui em causa não são pecados, mas a forma como nós olhamos para elas ou não, considerando que aquilo está errado e, portanto, que será pecado, quando de facto não é. Obviamente nós nos escandalizamos com o pecado, mas o que está aqui em causa é a fragilidade de alguns em relação a decisões de outros que a única questão que tem é uma diferença de opinião e não a essência da vontade de Deus e daquilo que de facto é definido claramente na Bíblia como pecado ou não. Esta reação, sem dúvida nenhuma, é uma clara evidência da nossa maturidade. E de facto este aspecto é muito importante, amados. Percebermos que na realidade, a nossa maturidade se evidencia na forma como nos relacionamos. É tão interessante perceber que é nessa relação que o Senhor Jesus Cristo, como também fomos lembrados mais uma vez, definiu como algo essencial na expansão e na comunicação deste Evangelho, ou seja, a forma como nós nos relacionamos é, sem dúvida nenhuma, a essência, um dos aspectos fundamentais, um dos alicerces da nossa comunicação do Evangelho àqueles que não conhecem, àqueles que estão a ser expostos a essa verdade, a essa palavra, a esse Evangelho. É de facto tão importante perceber que se não houver esta maturidade, se nos nossos relacionamentos nós não evidenciarmos esta maturidade, pomos em causa, inclusive, a possibilidade de sermos proclamadores deste Evangelho. E aqui o texto então põe em causa a nossa facilidade de julgar os outros por questões da forma como se lida com coisas realmente vulgares e não importantes. O versículo 5 e o versículo 6 são muito claros. Um faz diferença entre o dia e o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Estamos a falar de coisas vulgares, não estamos a falar de pecados, não estamos a falar disso. Mas o versículo 8 creio que é essencial, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Maturidade é perceber que, mesmo que eu tenha uma opinião diferente, mesmo que aquilo que eu estou a ver me choque, e não é pecado, nós temos que lidar com isso da mesma forma que lidamos com o Senhor. Porque a verdade também é que, como lembrava ontem, nós tantas vezes, a nossa falta de maturidade, inclusive, se evidencia na forma como nos escandalizamos, eu ponho isto entre aspas, com aquilo que Deus nos diz. E Deus muitas vezes diz-nos coisas duras e nós reagimos com falta de maturidade, questionando, às vezes, até aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz. Mas eu queria, neste aspecto, só numa nota muito rápida, recuperar um outro texto que eu creio que é essencial para percebermos isto. Quando em Gálatas 5 estão definidos
o fruto do Espírito, percebemos que esta expressão do fruto do Espírito na nossa vida, portanto, aquilo que o Espírito do Senhor produz na nossa vida, está em tudo relacionado com aquilo que são as manifestações desta maturidade na forma como nos relacionamos uns com os outros e com Deus. Porque o fruto do Espírito é amor. Ora, amor é relacionamento horizontal e vertical. Alegria. Alegria. A alegria que eu tenho na vida do meu irmão, a alegria que eu tenho, obviamente, no meu relacionamento com o Pai. Paz. Paz. Se eu não consigo ter paz com o meu irmão, com questões vulgares como estas, não estou a ser maduro. Longanimidade, longo ânimo, capacidade de permanecer com um bom ânimo no meu relacionamento com os outros, obviamente no meu relacionamento com Deus. Benignidade, ser bondoso. Fidelidade. Tudo isto são manifestações claras desta maturidade no nosso relacionamento, primeiramente com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. Depois ele continua dizendo mansidão, domínio próprio. Todas estas marcas, todas estas evidências do fruto do Espírito manifestam e revelam a nossa maturidade. E manifestam-se nos nossos relacionamentos, primeiramente com Deus e depois também com aqueles que estão à nossa volta. Este é um desafio tremendo para a vida cristã. Este é um desafio tremendo. De facto, a capacidade ou a experiência que nós temos pela maturidade cristã de não nos escandalizarmos com coisas vulgares, com coisas que não são realmente importantes na vida dos nossos irmãos. A capacidade de não sermos agentes de julgamento sobre a vida desses irmãos, sobre esses aspectos. Porque mesmo em relação ao pecado não somos nós que julgamos, é Deus que julga e é a palavra que julga. Quem define isso não somos nós, é a palavra de Deus que julga e define. Essa capacidade que nós temos nesta relação, nesta identidade, porque a questão que está aqui é a identidade. Se eu sou de facto uma nova criatura em Cristo, eu evidencio essa minha nova identidade com a maturidade que adquiro, manifestando no meu relacionamento, primeiramente com Deus, no meu relacionamento uns com os outros, as evidências do fruto do Espírito, ou, como vimos no capítulo 14 de Romanos, a capacidade de não valorizar e não julgar aspectos vulgares e não importantes na vida dos meus irmãos. É um desafio que, obviamente, como tantos outros, vale a pena que nós pensemos nele e vale a pena investir em oração, na proximidade com o Pai, ajudando-nos a crescer, a sermos realmente filhos e filhas de Deus maduros, saudáveis, com crescimento aos quais também Deus pode falar, sem que isso seja um problema para nós e possamos nos relacionar uns com os outros sem que isso seja de facto um problema para nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele vá falando ao nosso coração ao longo deste dia com estas verdades. Um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.